Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar do papel aí do pai na amamentação, como é que o pai pode ajudar a proteger a mãe e a amamentação do seu bebê. Hoje a gente vai ter aqui convidados muito especiais. A gente vai ter o doutor Leonardo, chegou já, deixa eu chamar ele para entrar, que é pediatra, é pai. Deixa eu tentar convidar. E vem aí a Amanda também, que é odontopediatra. Olá, boa noite. Tudo bom? Joia, e você? Também, graças a Deus, tudo certinho. Tudo bem? Tudo bem, tudo encaminhado já. Boa. A Amanda já tá chegando aí também. A Amanda já tá com sono, tá quase dormindo. A Amanda venha, não durma. E hoje a gente vai aproveitar aí, né, o tema das mães para falar um pouquinho, né, desse lugar que às vezes é tão difícil, né, de ocupar, né, quando a gente recebe lá o bebezinho e tá aquela Ixi, eu não confusão tô. em casa. A Amanda não Oi, ouve? Alô, boa oi, agora Oi, eu tô vendo. Oi, Tudo Amanda. bom? Joia, joia, joia. Estava aqui falando, né, a respeito, né, de como é essa chegada do bebê, aquela desordem toda na casa, o pai às vezes fica se sentindo meio de lado, né, e todo esse trabalho que é se reorganizar essa família e ainda tentar, né, ajudar a mãe na amamentação. Conta um pouco da tua experiência aí, tanto de pai como de pediatra, como é que o pai pode atuar aí mais assertivamente, vamos dizer assim, para tentar ajudar essa família. então, eu acho que primeiro eu quero agradecer o convite de vocês, tá? É uma honra, um presente estar aqui com vocês, foi muito legal. E, enfim, acho que a primeira coisa que tem que passar na nossa cabeça de homem é que a amamentação não é coisa exclusiva de mulher, fora o ato de amamentar, né? Então, partindo desse princípio, a gente abre a mente para todas as possibilidades, para todas as vivências que a gente vai vir a ter, todos os desafios. E esse é o começo. E eu digo mais, esse começo ele é pré-natal. Melhor ainda, se fosse desde a escola, a gente tivesse, né, lá nas aulas de biologia, sei lá, de alguma maneira, inserir isso também já nas escolas. Então, É, esse é o Exatamente. isso, início. isso que você falou é interessante porque a sociedade que a gente vive às vezes insere muito isso na cabeça, né? De coisa de menina, coisa de menino, e a mulher como se fosse a responsável por cuidar das crianças, da casa, e o homem fica meio de lado. Então isso às vezes vem realmente lá da infância, né? E isso tem muito. Tem até um livro que chama O Mito do Amor Materno, né? Porque é como se fosse algo, vou dizer, instintivo, enraizado nas mulheres, né? Só que isso é, como todo amor, ele é desenvolvido, ele tem que ter um início, né? Um início na relação. E aí a gente, não digo, eu tô falando a gente, nós homens, tá? A gente se acomoda nisso. A gente se acomoda de acordo com a criação que cada um teve, né? Então, eu falo muito por mim e de mim, que eu fui filho mais velho, neto mais velho. Então, minha infância toda eu era servido, tá? Então, tinha muita coisa que não me preocupava. E até depois, quando eu fui trabalhar, morar sozinho e tal, foi aos trancos e barrancos. Aí eu dei um jeito de ter uma faxineira para arrumar um pouco a casa e tal, sabe? E depois, quando nasceu a nossa primeira filha, não foi assim automático. Levou um tempo
até eu assumi essa posição, esse lugar, né, de pai, não só de um cara que tem uma filha. Falo para todo mundo que eu era, eu era o tipo do pai que ia dormir no outro quarto, porque eu tinha que acordar cedo, sabe? E falo isso com naturalidade e sem vergonha e sem crítica a quem ainda faz isso, porque eu compreendo que esses homens que fazem isso, eles foram criados dessa maneira. Só que surgiu uma necessidade, né, de mudança. E foi meio que, para mim, foi meio que um estalo. Tá? E aí, o que acontece? Parece que o Instagram sabe, né, da nossa vida. Ele começou a apresentar coisas para mim. E nesse meio caminho, um cara que eu já admirava e admiro muito, né, o Marcos Piangers, que fala de paternidade. Tem o Thiago Koch, que ele tem um projeto chamado Homem Paterno, que a gente virou parceiro, assim, até agora há pouco estava falando com ele, né, pra combinar alguma coisa, fazer juntos. E a vida foi transformando e grudou, né? Grudou o quê? A pediatria e a paternidade. Essas são as duas coisas que eu mais amo na vida e eu gostaria que todo mundo vivesse isso que eu vivo. Mas foi por vamos dizer, uma necessidade que eu não sei pontuar aqui para vocês. Por que que eu mudei? Eu não sei dizer, mas eu mudei. Eu me permiti mudar. Foi algo de fora, né? Alguma lacuna que parece que estava ali e você percebeu que tinha ali um buraco que estava precisando ser preenchido e então, opa, eu tenho que me reorganizar aqui que eu acho que está faltando alguma coisa. E em que momento que isso aconteceu, que você acha que você se deu conta disso? Então, eu penso muito que deve ter sido ao redor do terceiro, quarto mês de vida da Larissa, da minha mais velha, porque foi um período em que ela começou a patinar no ganho de peso, né, como a gente fala, né? E em vez de ela subir no gráfico bonitinho, ela começou a andar de lado, assim, no gráfico. Deu, opa, o que que eu perdi? Errou Aí eu de me cobrei, pediatra. porque eu sou o pediatra delas. Das coisas boas, né? Das crianças, quando tá doente, eu recorro aos meus colegas. Uma boa estratégia. Né? Não, mas agora também, tipo, eu tô fazendo pós-graduação em homeopatia, daí eu arrisco bastante com elas e aí tenho acertado, tá indo legal. Mas enfim. E aí nesse caminho, eu pensei nisso. Ué, primeiro eu me cobrei do onde eu falhei, o que que eu perdi nesse caminho. E eu tenho essa ideia de ter sido por ali. Tá? A gente teve dificuldade de amamentação com ela no início, porque ela nasceu muito pequenininha. Tá? E ela nasceu assim, se não me engano, era 37 centímetros e 2,3 kg. E ela não fazia uma pega adequada. E aí eu me lembro que, cara, a minha esposa estava com fissura, dor para amamentar, e eu disse, meu, como que eu não sei resolver isso dentro da minha casa? Aí eu me debrucei nos livros e estudei. Acho que estudei 12 horas na minha licença paternidade ali por dia estudando e a gente conseguiu corrigir. Então também teve isso, tá? Porque daí eu também acho que foi o primeiro passo para eu reconhecer que eu, além de ser pediatra, tinha uma confiança em mim como pai, como homem, uma pessoa que tem um significado, a minha palavra tinha um significado muito grande em relação a, não, vamos dar uma mamadeira, vamos desistir ou não, sabe? Então teve, claro que eu acho que ela também não conseguia desvincular o Léo, o pediatra, o Léo, o marido, né? Enfim, e aí eu fui vendo, e aos poucos as coisas foram acontecendo até chegar nesse, que eu lembro que foi antes da introdução alimentar,
que daí eu comecei a mergulhar mesmo nesse assunto das paternidades, das masculinidades, e entender o porquê que eu era travado também. Porque daí, além disso, dos cuidados com a criança, com minha filha lá no início, tinha as coisas, eu parceiro, eu companheiro. Então, isso também não tem como falar de paternidade sem falar de masculinidade. A gente começou a falar isso no início. Então, eu comecei a revisar a minha vida, a minha história. Eu lembro que um dia eu cheguei para. Eu estava sentado no sofá, eu toco guitarra, e aí eu estava com a guitarra desligada, mas só brincando, né? E aí eu vi um vulto, né? Pra lá e pra cá, que é assim do lado, né? Pra lá e pra cá. E eu pensava assim, pô, a Lari tá dormindo, o que a Elisê tá inventando pra fazer? Aí eu larguei e fui ver o que ela tá fazendo. Ela tá arrumando a casa, meu. E aí eu, opa, alguma coisa errada não tá certa. Tenho que. E aí eu conversei com ela, eu expliquei, olha, não naquele momento, mas assim, ao longo do tempo eu fui explicando, eu fui me motivando mais, assim, e me disponibilizando. E, enfim, né, expliquei para ela como é que eu criei, não como uma justificativa, mas como uma maneira dela compreender. E eu disse, cara, muitas vezes você vai ter que chegar e dizer para mim, Léo, faz tal coisa, porque eu ainda não tenho essa visão macro da casa. Aí eu brinco que hoje, pelo menos, eu lavo a louça. Ela até se matar quando você fala isso, hein? Não, é brincadeira, sabe? Fala, mano. Eu queria saber se você já, assim, na sua vivência de pediatria como pediatra, se você já incentivava as mães ao aleitamento, né, à amamentação, ou não, ou você não tinha muito essa Ah, visão. então, eu aprendi, bom, lá na faculdade, em 2000, acho que foi que eu tive pediatria, 2001. A gente teve uma aula de aleitamento materno, a gente teve junto uma aula que falou das fórmulas, mas assim, na época não tinha, não era tão quanto, né? Isso faz 20 anos, mas eu digo que evoluiu bastante, né? A indústria alimentícia em relação às fórmulas. Na época não, enfim. E era tipo assim, era uma opção mesmo, você amamentar ou não. Tá? A gente não tinha aula sobre como ajudar, sabe? Enfim. Aí eu fiz a residência, aí pá, eu fui trabalhar, passei 3 anos trabalhando, daí eu fui fazer residência de pediatria aqui no Hospital Universitário da UFSC, por escolha, porque ali eu sabia que ia ser uma residência acadêmica, com uma preocupação em me transmitirem conhecimentos e não simplesmente tocar ficha, que nem é na maior parte das residências. E lá tinha essa pegada já humanizada na obstetrícia, de alguns obstetras. Eu disse, meu, é ali que eu quero fazer residência, porque... Mas eu não pensava amamentação não, tá? Teve alguns cursos lá na residência com o pessoal da enfermagem, do banco de leite, mas que confesso que eu também não... Ah, tudo bem. Ah, amamentação, se não der da fórmula. É uma coisa, né? E foi. Só que com o nascimento, aí já um pouco no pré-natal, né, a minha esposa começou a se informar sobre a amamentação, começou a me perguntar coisas, e aí eu comecei a ver cada vez mais a importância disso. Não só a importância, mas o significado disso na vida da mãe e da criança. Aí quando eu falo vida é saúde física e mental. Então, eu posso dizer que quando a minha filha nasceu, a gente passou esse perrengue, aí eu vi que, meu, eu tenho que saber mais. Tá? Então, isso faz 5 anos e pouquinho que eu digo que eu sou militante da amamentação. Né? Cara, aí eu incentivo mesmo. Pra... Eu tenho uma rede de consultoras de amamentação que eu posso contar, que elas podem contar comigo também. Eu falo rede porque a gente trabalha assim, né? Eu preciso
né, do trabalho da Marina, ela precisa do meu trabalho. Eu preciso do trabalho da Amanda, uma questão de frênulo ou de algum, enfim, e ela precisa do meu. A mesma coisa uma fono, né? Então é bacana por isso, mas respondendo a tua pergunta, não foi sempre assim. E é muito interessante isso que você falou, porque realmente a gente sabe que às vezes a rotina no consultório ela é muito doida. Então, aquela mãe está desamparada, ela está, às vezes, com aquele humor mais deprimido, ela recebeu aquele bebê, ela está com uma dificuldade, ela está com uma dor, e você não vai conseguir dar aquele tempo que ela precisa, fazer aquele manejo de pega, aquele ajuste que vai ser necessário, mas o fato de você valorizar isso e dizer a ela, olha, isso aqui é importante, eu concordo com você, esse é teu desejo, porque eu acho que é o desejo da mulher, é fazer a alimentação dar certo. Mas quando ela chega no consultório, aquela pressão, e não dá uma alternativa a ela do tipo, vai num banco de leite, mulher, ou fala com a fulana que ela pode te ajudar, né? Isso faz, esse peso da palavra, né, do profissional de saúde, ele é ele pode ser uma condenação para a mulher, Uhum. né? Ou ele pode ser aquele alívio do tipo, ah, tudo bem, isso aqui é uma dificuldade inicial, eu vou conseguir superar isso aqui, e ele vai segurar na minha mão daqui, dali. Óbvio, né? A gente não está dizendo que a fórmula não é necessária, que ela não é nada disso, ela é, que bom que ela existe, ela salva vidas, tem vários casos onde ela é necessária, mas esse suporte, o fato de reconhecer e dizer, olha, existe um caminho, e vamos tentar por aqui, vamos tentar por ali, ele é essencial. E é muito bacana ver como essa tua experiência de pai cruzou com a tua experiência profissional, fazendo com que você fizesse assim uma. Eu tenho certeza que deve ter sido uma virada, né? Porque quando a gente começa a estudar toda a riqueza que é o aleitamento, é, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de todo o desenvolvimento, quer dizer, quando a gente fala de 1.000 dias, né, já antes da concepção, Uhum. né, de toda aquela riqueza que a gente pode promover para aquela criança, aquele período super sensível, que está tudo ali disponível, que você tem a chance de mudar o destino daquela criança com as suas ações, aquilo ali é uma loucura, né? Não tem como a gente ignorar depois que a gente conhece. Não. Uma vez visto, não pode ser desvisto. Não Exatamente, adianta. exatamente. É o bicho que É. morde ali, e você não tem como voltar naquele caminho. E, né, imagina, passando tanta gente, tantas vidas na tua mão todo dia, não tem como a gente dizer, ah, isso aqui não é tão importante assim, né? Hum. Eu acho bem legal, assim, tipo, aproveitando que até que a Amanda tá aqui para. Porque uma dúvida mesmo que eu tenho, assim, sobre a questão, principalmente sobre frênulos, né? Não sei se você faz isso, mas como é que. Essa avaliação, sabe? Porque eu acho importante a odontopediatra não só ser odonto pediatra, né? Mas sim ter essa visão para amamentação. Porque senão, vai, então tá, vamos cortar. Simplesmente porque, enfim, eu não sei, um pouco da tua experiência, mano, assim. Então, eu até já tinha conversado isso com a Marina, que na nossa formação, isso ainda é muito deficiente, essa parte da amamentação, né? Então, quando eu entrei realmente para atender no consultório, foi que eu comecei a ver essa demanda, né? De que as mães precisavam dessa ajuda, de que eu precisava entender da amamentação por inúmeros outros aspectos, né? Para entender, às vezes, uma má oclusão de uma criança, né? Uma criança que não foi amamentada, uma criança que fez uso de chupeta e tudo que vem junto nesse bolo, né? Os freios linguais e às vezes esse manejo depois, que não adianta às vezes só fazer a cirurgia, precisa de um acompanhamento depois. Então, Hum, a nossa formação, pelo menos a que eu tive, de odontopediatra, ela foi deficiente nesse quesito. Então, eu tive que buscar, assim como você, talvez, eu tive que buscar isso depois, né? Então, eu ainda estou aprendendo muito, né? Sobre isso, buscando entender. Então, quando eu encontro, assim, pessoas como vocês, eu fico feliz porque eu aprendo muito.
porque eu ainda estou no processo assim de aprendizado mesmo, porque chega um paciente que precisa de uma cirurgia e tem alguns pacientes que mesmo depois da cirurgia ainda precisam de um auxílio, né? E aí eu conto com a ajuda de fono, né? Eu não tenho Uhum. assim aqui hoje, eu sou cearense, hoje eu moro em São Paulo, faz pouco tempo que eu tô aqui. E eu ainda não tenho uma consultora aqui perto de mim, mas eu conheci a Marina e ela consegue resolver, né, Marina, também por online. Eu nem sabia, então a gente vai aprendendo todos os dias um pouco, né? Quando a gente fala de freio, é realmente isso, né? É um assunto ainda muito novo, né? E não basta você identificar o freio ali, né? Além de existirem vários tipos de freio, né? Tem aqueles mais aparentes, tem aqueles que são mais escondidos, né? Cada um vai exigir um tipo de intervenção diferente, às vezes. Então, é um assunto também que eu venho estudando muito ultimamente, porque também é uma das coisas que não tem como você ignorar quando você trabalha com amamentação, porque o que você tem que avaliar é a função, né, dele ali naquela mamada. Uhum. Então, às vezes, ele tem um freio ali que é super elástico e não impacta em nada. Às vezes o bebê ganha peso, mas ele está pagando um preço, ele está compensando, ele está com disfunções relativamente à postura, enfim. Então, não tem uma regra, né? É sempre muito específico. Uhum. Então, esse olhar para a complexidade dessa movimentação da boca, da língua, é que vai determinar, né? E todo o acompanhamento que você está fazendo vai determinar. E é muito isso que a Amanda falou. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica de você trabalhar, porque a criança aprende a viver com aquilo ali. E às vezes não basta só fazer o corte, né? Às vezes você faz o corte e a criança ainda não conseguiu reabilitar aquela função. Então, assim, é um tema super, super complexo. Tem muita coisa saindo por aí. E eu acho que o caminho é mesmo assim, a gente sabe, não, a gente não precisa saber tudo, mas a gente pode saber para quem encaminhar, né? E eu acho Uhum. que isso é a coisa mais linda que tem, porque é dizer, olha, desculpa, isso aqui eu não entendo nada, mas o fulano vai poder te ajudar. Isso aqui ele manja tudo disso, ele lê isso aqui todo dia, ele lê artigo, lê livro, lê tudo, né? E isso, a gente não precisa carregar tudo, né? Carregar tudo nas costas. Uhum. E essa troca é muito rica. Mas, assim, falando um pouco dessa chegada do bebê, né? Como você disse que se viu nesse lugar, né, sentado lá, olhando para nada e de repente está vendo as coisas passar para lá e para cá. Isso tem muito a ver com essa reorganização dos papéis que vem logo depois do Uhum. parto, principalmente quando você ainda não tinha um bebê em casa. E ali você tem uma verdadeira desorganização completa de todo mundo, das identidades de todo mundo que estava nessa casa. Né? Então, isso mexe muito com a história da gente pessoal também, né? Como você disse, muito bem observado aí, que você teve essa sensibilidade, né, para tentar reavaliar, né? E há algumas situações onde essa mulher também vai precisar, né, ser encaminhada, talvez até para um psiquiatra, para um apoio extra, né? Então, e eu acho que o pediatra, especialmente, como ele está muito mais em contato, porque ela deixou de ir para o externo, está levando o bebê no acompanhamento com o pediatra tem que ter um pouco desse olho também, né, para ver se ela Ah, está sim. mais animada, menos animada, né, até Uhum. se ter uma intervenção nesse sentido. São muitas tarefas, né? É uma, Não. é uma função complicada. Não tem como ser. Achei bem interessante isso que você falou, porque não tem como ser pediatra só da criança. É engraçado, ó, eu sempre falo que eu atendo famílias, né? Seja qual for a modalidade, sei lá, o tipo, não sei se fala assim, mas enfim. Mas de fato, não tem. Eu acho que essa fala de que deixou de ir no obstetra e aí ela vai voltar no obstetra 40 dias pós-parto, né? Até pode dar uma sequência, mas o mês a mês dessa relação Não tem mais. é com a gente. É com a gente. É muito. Dá uma responsabilidade maior. É muito legal. Eu acho muito legal isso porque o cara que gosta de trabalho, né, meu avô? Não, mas
Mas tem que ser, assim, sabe? A gente tem que entender essas mudanças. Ó, alguém já escreveu aqui, que passou rápido aqui, que a pediatra é psicóloga, mas a gente tem que entender isso. Senão a gente vai ficar só nos números, só nos gráficos, só nas tabelas. E aí não é isso que vocês querem, que as pessoas querem. Tipo, não é isso que eu quero para minha vida, para minha família. Não é isso que eu quero para o oftalmologista que vai operar minha mãe de catarata. Não, não quero que um cara seja. Eu quero que ele acolha ela, porque ela tem os medos dela. Da mesma maneira, a gente, né, nós que atendemos essas famílias, a gente tem que ter esse acolhimento. E, Muitas enfim, aí vezes, nisso. isso é tão interessante que eu já faço isso, mas eu não tinha assim. Vocês falaram e eu pensei assim, né? Porque muitas vezes, por exemplo, a gente mudar um hábito de uma criança, a gente não consegue mudar um hábito de uma criança, a gente tem que mudar o hábito da família inteira. Então, se a gente não envolver eles no processo, nosso trabalho não vai funcionar, né? Então a gente precisa realmente envolver todo mundo. E eu acho sensacional quando os pais que eu falo, os homens, né, vão na consulta e se interessam e são ali ativos. Eu acho sensacional, porque na maioria das vezes ainda quem vai são as mães. Pelo menos eu recebo muito mais mães do que os pais. Mas eu tenho recebido muitos, pai e mãe. E quando eles Hum. se interessam e perguntam e estão interessados em mudar, né, aquela situação que o filho esteja passando, eu acho muito legal. E realmente a gente tem que acolher a família. Não adianta a gente tratar só ali a criança, se a gente não envolver todos os outros que estão em volta, né? Aham, é Eu isso ia aí. perguntar se vocês notam mais presenças paternas nos últimos anos nas consultas. Eu tenho. Eu sou agraciado, porque é difícil. Assim, eu acho que só 5% de quem eu atendo não vai o pai. Olha, Não, a galera vai. Tem pai que me manda mensagem e não é a mãe. Léo, olha, fulaninha tá com tosse. Léo, olha só, tem como adiantar a consulta? Não, nossa, vários, vários, vários. Pode ser por bacana, uma eu acho que identidade. é identificação, eu ia dizer isso. Eu acho que vocês É, conseguiram dividir bem essa aura aí de participação. é. Legal, muito interessante. Amanda, tem notado mais ou como é que tá aí do seu lado? Então, hoje eu vejo bastante pais indo, apesar de ainda ser a maioria ser as mães, mas tem muitos pais que vão. Às vezes também quando são pais separados, às vezes os pais levam a criança, né? Então, realmente, eu tenho percebido mais esse engajamento dos pais. Bacana, que é essencial, né? É, eu, quando faço as consultas antes do parto para os casais grávidos, tenho também recebido quase sempre o pai junto com a mãe. Eu acho que uma consulta, talvez, ou outra, assim, muito raro. É, e muitas vezes, assim, a pedido de iniciativa mesmo do próprio pai, que participar já Uhum. para lidar com a história do funcionamento, alimentação e tudo mais. Então, isso é muito, muito interessante, porque a gente diz, né, que o pai ele pode fazer tudo que não seja amamentar. Então, tem tanta coisa para fazer, como é que pode, vamos dizer que não tem, que não pode fazer nada? Hoje eu recebi uma. Olha, hoje participei de um grupo, uma empresa me chamou para fazer um grupo com os homens, né? Enfim, em alusão ao Dia dos Pais e tal. Aí no fim eu apresentei um vídeo do Marcos Pianges que ele fala isso, né? Que tipo, a gente não tem cordão umbilical, mas a gente tem braços para dar colo, né? A gente não. Tem uma parte que, nossa, que é bem, para mim tocou muito, assim, que ele fala que a gente não gesta no útero, mas no frio da barriga, quando a gente descobre que vai ser pai. Então, cara,
Me emocionei, desculpa. É mesmo, e é mesmo. É muito É forte, forte, né? porque e essa relação, e o pai vai ter que encontrar também esse espaço, né? Porque é Hum, óbvio que o bebê vai demandar a mãe, porque tudo que ele conhece na vida é a mãe, quando ele acaba de chegar no mundo, né? Ele conhece a batida do sim. coração da mãe, a respiração da mãe, então ele naturalmente vai se sentir muito mais protegido ali. E o pai tem que ir, né, aos poucos, conquistando esse Hum, lugar, fazendo esse vínculo, né? E não é só o aham, cuidado técnico que está em volta, mas também, né, pegar, dar o banho, o banho de chuveiro, né, fazer um passeio, um contato pele a pele, que é um negócio tão rico na relação com o bebê, tanto para desenvolvimento aí da imunidade, quanto do relacionamento dos dois. Então, meu áudio está baixo. Eu acho que é meu fone. São muitas as ações, né, que o pai pode fazer no dia a dia, tanto para amparar a mãe que deseja amamentar, não só também, né, estudar um pouco também sobre aleitamento, porque a gente vê também ainda muitos pais dificultando a vida da mãe, do tipo, dá uma chupeta, dá uma mamadeira, ah, meu Deus do céu, esse menino não para de chorar, a bebê chora, né, a gente... Então, se ambientar também a respeito do que é esperado um bebê, que não vai ser aquele bebê fofo que passa no comercial, vai ser um monstrinho que vai se infernizar, vai tirar seu sono, e tá tudo bem, também ajuda a tranquilizar essa mãe, né? Porque ela também vai estar ali no olho do furacão precisando desse conforto, e o parceiro é a pessoa que com certeza vai estar ali com ela e vai poder dar esse amparo a ela, não só hum. físico como emocional. Então, tem tantas coisas que a gente já pode fazer desde a gravidez, né? E o pai junto com a mãe, para se preparar para esse momento. E depois vai ser todo desorganizado, vai ser tudo fora do que a gente planejou também, e o bebê vai ter Vida que real. exato, e vai ser a hora do jogo, de jogar, de entrar em campo, né? Mas que a gente, quando a gente está assim, um pouquinho mais, fazendo uma gestão melhor daquelas expectativas, aquilo pode funcionar com um pouquinho mais de leveza e de tranquilidade. Né? E depois a gente vai aprendendo a entender o choro do bebê, entender o que é a hora de mamar, o que é a hora de dormir, e tudo vai, né, voltando a se encaixar de uma outra maneira que é completamente diferente do que era antes do bebê chegar também. Ninguém mais vai ser Uhum. igual depois da chegada do bebê, né? Ninguém vai fazer o mesmo papel mais, vai ser tudo diferente, e essa transformação aí maravilhosa que acontece na vida da gente, né? A gente não sabe até chegar lá, né? Depois que chega, é aquela loucura toda, e tem um lado bom e tem um lado difícil também. Uhum. Tem Mas muito disso do, do, do se informar, que tem quando eu falo, né, da participação do pai na amamentação, tem uma palestra sobre isso, daí eu falo, tem um trabalho de uma enfermeira que ela fala assim, percepções maternas e paternas da amamentação. Eu acho que esse é o título do trabalho dela. E ela fala que bem uma coisa que eu vivenciei, né, que eu falei aqui já para vocês disso, da importância da minha opinião. Que nesse trabalho ela foi assim que a opinião do pai sobre a amamentação é um fator quase que decisivo de manter ou não a amamentação. E aí, quando eu falo isso, eu até falo, caraca, a minha opinião é mais importante que da minha sogra. Aí eu fico, eu fico assim, meu, sabe? Porque ela já, a mãe, ela já identifica essa corresponsabilização. Agora a gente não. A gente não está preparado, a gente não vai identificar isso e vai achar que é tudo dela. E se a gente não se informar com, com coisas que podem prejudicar a amamentação,
a gente vai prejudicar a amamentação, né? Porque a gente acha que amamentar é instintivo, a gente acha que amamentar é só botar o bebê, pronto. Enquanto que a própria Organização Mundial da Saúde reconhece que é um aprendizado. E nada melhor do que você ter uma rede de apoio dentro de casa, do teu lado, né? Que eu não chamo de rede de apoio, eu chamo de como se fosse uma teia, tá? Porque a teia, ela é toda assim, né? Toda, um monte de linha assim, onde as linhas se cruzam no meio, né? Não sei se São conseguiu interdependentes, né? Um depende do outro. isso. E a questão é que o ponto que une todas essas linhas, lá no centro onde a aranha fica em cima, eu identifico esse ponto como sendo o pai. E a aranha é a mãe apoiada nisso, onde ele protege e ele garante esse sustento para a amamentação, dá esse suporte maior. E aí na volta, conforme vai, assim, aí tem os familiares, os amigos, o pessoal todo que faz parte dessa rede, os profissionais de saúde, a sociedade toda. Só que o centro é o pai, que é ele que está ali segurando para que dê certo a amamentação. Adorei a analogia. Então, acho que lá no Instagram tem. Aí no Instagram, já tá no Instagram, né? Lá deve ter alguma publicação sobre isso. Perfeita. Eu não sabia que existia esse trabalho, vou procurar saber, porque, assim, de vivência, eu sei que isso é completamente. Quando ela não tem esse apoio pai, pode apostar. Ou ela vai ter que ser muito mulher para se sustentar aquilo ali até o final, e ela vai brigar, ela vai se desgastar, ela vai criar mil tretas em casa, ou ela vai jogar a toalha e vai desistir. Então, Uhum. a gente pode dizer que é 50-50, vai 50 o desejo da mãe, 50 o desejo do pai de fazer esse negócio dar certo. Porque quando um fraqueja, o outro vai lá e diz, não, olha, lembra, que é importante, vamos lá, vamos tentar, vamos procurar uma ajuda. É, Uhum. é essencial. O lugar do pai nessa função é exatamente o que você descreveu. É exatamente, é o que vai sustentar na hora que. Porque a carga para a mãe sempre vai ser maior. Ela que está ali de hora em hora, Sim. na falecendo na madrugada, ela está exaurida, ela está no limite. Ninguém foi feito para ficar, né, acordando toda hora, o tempo todo. Então, ela está muito desgastada. E quem vai sustentar isso sem dúvida, o pai. Então, esse trabalho Uhum. que você faz, né, eu acompanho um pouco desses rapazes que trabalham junto com você, assim. E às vezes eu escuto até queixas do tipo, mas parece que as pessoas não, os homens não têm interesse em olhar isso aqui, em ver esses materiais, né? Mas eu acho que vem surgindo um movimento nessa direção, né? A gente tem que É. estudar um pouco, sim, a gente tem que seguir a nossa intuição para ser pai, para ser mãe? Tem, mas a gente tem coisa que a gente pode melhorar um pouquinho. Uhum. E é interessante porque existe essa troca entre os homens. Né? Hoje pode existir esse espaço entre os homens de discutir a paternidade, né? E o que ele pode fazer para apoiar melhor a mãe, né? Como é que vai Uhum. funcionar melhor esse papel. E é um espaço muito rico e muito novo. Né? Pelo menos as redes que É. propiciam hoje. Né? Você pode ouvir um podcast, você pode ver o canal, como você falou do Pianges, que é legal, né? Tem muita coisa interessante. E hoje tem outras possibilidades aí, e é um movimentinho de formiga, uma coisa que vai acontecendo Uhum. gradualmente, né? Mas que com certeza vai trazer bons frutos para frente. Né? A gente consegue ver homens tentando ser melhor, né, do que receberam, porque também em outra época era tudo diferente, eram outros Uhum. lugares, né, e tudo bem, vamos fazer diferente, vamos fazer um pouco melhor agora, e para frente os nossos filhos vão Sim. poder fazer um pouco mais, né, e a gente vai nessa, tentando se aperfeiçoar. É. Tá tendo hoje, inclusive, o seminário não, conferência online de pais, Sim, de um grupo de WhatsApp que começou com o pai
com o Ageu Viana. Eu não sei de onde ele é, mas ele é um cara muito genial. Ele começou esse grupo, eu estou nesse grupo acho que entrei em 2017 ou 2018. Ano passado a gente fez a primeira conferência e agora está na segunda. Nessa eu não estou participando por questão de trabalho, não consegui. Mas tá lá, tá tendo, inclusive, a próprio Paterno, o Thiago tá falando, o Marcos Pianges foi convidado e aceitou o convite e a galera vibrou, porque a gente é tudo bagrinho perto dele, né? Daí chegou aquela notícia lá, o Marcos aceitou, pô, cara, que massa. E assim, de coração mesmo, assim, sabe? Foi de graça, ninguém recebe nada. E tá tendo. Então tem esse movimento de fato, tá? E é um movimento unido. A gente quando a gente olha quando começa um Instagram que aparece, aí quando o cara tem 1.000 seguidores, a gente já festeja, porque a gente quer que todo mundo cresça junto. É muito legal isso. É muito unido. Muito legal. É A muito massa. Rúbia falou aí, olha, Marina, que ela percebeu a importância da opinião do pai na amamentação depois que ela virou mãe. E às vezes, realmente, né? É porque acho não, eu tenho certeza, que tudo aquilo que eu aprendi do que é ser homem e o que é ser mulher, vocês também. Então, para ela, podia ser, assim, não, eu aprendi que é comigo, é eu que tenho que dar conta. Só que na vivência, no dia a dia, é outra história. Aí muda, né? Que daí percebe que foi uma construção, né? Uma construção cultural, social, Não. que hoje não cabe mais, né? Porque eu acho que caberia, vamos justificar o passado, quando a mulher não trabalhava. Ah, tudo bem, os caras trabalhavam 12 horas por dia, né? Aquela época que era absurdo, assim. Só que tudo mudou. A mulher está no mercado de trabalho, mas continua sobrecarregada, né? Então, E eu acho que mais do que isso, né, assim, né, se perguntar como é que eu posso, né, melhorar, fortalecer a minha relação com o meu filho, o que eu quero, né, para minha relação com os meus filhos, né, uma relação empobrecida, hum, entra, janto, vou embora, ou eu quero um pouco mais do que isso. Eu acho que quando é a história do viu e não dá para viver. Depois que você começa a pensar nisso, como é que você vai dormir sem fazer diferente? Não tem como, né? e é engraçado que para mim é uma construção diária. Eu Sem ressignifico dúvida, tudo todo dia, sem dúvida, sabe? sem dúvida. Eu não, tipo, eu dou dois passos para frente e um para trás. E eu me perdoo, vamos dizer assim, por isso, porque eu sou um ser humano. Mas eu tô, ao mesmo tempo que eu sou um ser humano e eu me perdoo, eu penso, não, mas tem que estar procurando sempre sair dessa zona de conforto, que é se alguém vai fazer, né? Mas é todo dia ressignificar as coisas. Porque senão, mas tem que se permitir, né? Paternidade e maternidade é a oportunidade de autoconhecimento e crescimento pessoal. Ninguém tira isso da minha cabeça. Muda muito. Encontrar os seus fantasmas, né, todos os dias e olhar eles e dizer, olha, vamos fazer É, tudo. É exatamente, é bem por aí. É uma experiência muito doida, né, e muito rica, e só passando por ela para saber como é, e não tem manual, não tem receita, o manual é o teu filho, é ele que vai seguir, né? E se você tiver 3, 4, 5 filhos, cada um vai ser de um jeito, você não vai fazer igual com todo mundo, tudo vai ser diferente. Então é meio o que você disse, né? Se permitir e olhar para aquilo ali todos os dias e amanhã também vai ser, e a gente vai levando. E a vida é isso aí. é assim. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, foi muito bom. Foi uma oportunidade muito rica, tenho certeza que muitas mães vão adorar e vão repassar esse vídeo para os Hum, pais. E, talvez eles não tenham noção da dimensão dessa importância
o que que é esse apoio, esse incentivo que está na mão deles, né, para a mãe que quer amamentar. E é um momento tão único e tão rápido que você perdeu aquela chance ali, depois você não consegue recuperar mais, né? Tantas outras coisas na É, vida a gente pode recuperar, mas esse é um momento que quando a mulher não consegue, é muito difícil para ela lidar com aquilo, né? Então, vamos fazer todo o esforço possível enquanto é tempo, e sem dúvida contando aí com o apoio dos pais para pra que isso dê certo. Muito obrigada. obrigado Obrigada. Olha, eu também. achei sensacional. Bom, né? Adorei essa troca de experiência muito legal. Amei. Muito obrigada também a Muito você. rico. Obrigada. Adorei também, tô à disposição aí, né? O negócio eu adoro. Bom, muito Vamos ver obrigada. outras. Muito obrigada. Boa noite. Então tá. Boa Tchau, boa noite. noite, Tchau. pessoal.